Bom, meus amigos, vamos trazer aqui a declaração de Zé Roberto. O Sport empatou contra o Botafogo de São Paulo e é empate com gosto de derrota, não é empate com gostinho de vitória, não. A gente tá fora do G4. Qual é o gosto de vitória de estar fora do G4? Nenhum. Beleza que pior se perdesse, é óbvio, é evidente isso. Mas a atuação do time foi tão ruim, mas tão ruim, que eu não consigo achar nada de positivo em relação a empate com gostinho de vitória, não, tá, meus amigos? Dito isso, vamos trazer aqui a declaração de Zé Roberto, depois que terminou o jogo contra o Botafogo de São Paulo, ele falou com o pessoal do Premier. E olha a declaração dele. Não é a primeira vez que o jogador do esporte diz isso não, tá? Vamos lá. A gente está devendo muito, a gente tem consciência disso. Nosso futebol caiu bastante. Procurar trabalhar bastante essa semana com o professor, que passa uma coisa pra gente, infelizmente está fazendo outra, então ter tranquilidade agora durante essa semana aí, procurar trabalhar forte. A gente tem um jogo importantíssimo que a gente precisa voltar a vencer para poder estar brigando lá em cima o tempo todo. A gente sabe que a Série B é bastante competitiva, então a gente tem que competir mais, tem que lutar mais, tem que dar mais sangue para a gente poder voltar a vencer. Zé Roberto deu um discurso à lá Diego Souza, né? A gente precisa dar mais sangue, precisa competir mais e precisa se entregar mais no jogo, dar mais a vida, ter mais vibração em campo. E ficou claro isso para todo mundo. Faltou mais entrega desse grupo de jogadores. Ele fala, Série B, a competição é muito intensa e o Sport não teve intensidade nenhuma durante o jogo. Nenhuma. E ele mesmo admite isso e ele diz que o futebol do Sport está abaixo. Aí, uma aspas que ela é meio curiosa, que é a segunda vez que o jogador do Sport diz isso esse ano, no espaço de um mês. Gustavo Coutinho, acho que um mês atrás, quando o Sport perdeu para o Fortaleza por 4-1 na Copa do Nordeste, ou foi em algum outro jogo específico ali que eu não estou lembrado exatamente, foi contra o Fortaleza. Ele fala, o treinador pediu para fazer uma coisa e a gente fez outra. Exatamente o que disse Zé Roberto hoje. O treinador pediu para a gente fazer uma coisa e a gente fez exatamente o oposto. Pô, beleza que isso é meio que um discurso para blindar o trabalho de Souza, para blindar o treinador, como quem diz, ó, o trabalho do cara é certo, quem tá errado é a gente. Os jogadores fazendo isso, né? Dando esse discurso. Ao mesmo tempo, você pegando ao pé da letra, você fica naquela paranoia. Ou vocês são muito burros, pô, já é a segunda, terceira vez, porque o cara vem na entrevista falar a mesma coisa. O treinador pede uma coisa e vocês fazem exatamente o oposto. Ou vocês são muito burros de não conseguir executar o que o treinador está fazendo, ou existe uma falha de comunicação no que Souza está pedindo, o que vocês estão fazendo, ou, sei lá, vocês querem a cabeça de Souza. Porque, porra, se o teu professor tá pedindo para tu fazer uma coisa e tu faz exatamente o oposto, é porque tu não gosta muito dele, não. Ou, de fato, não tem capacidade para fazer o que ele tá pedindo. Sei lá. Você entra naquela paranoia mental, porque é o segundo jogador que fala exatamente a mesma coisa num período de um mês. Normalmente esse discurso não é tão repetido aí pelos jogadores, não. Pô, o treinador pediu uma coisa, a gente fez o oposto. Mas, no final das contas, eu fico com o pragmatismo de ser uma declaração para blindar o trabalho de Souza. Ele disse que vai treinar forte, o próximo jogo é contra o Guarani, tem que competir mais, e vamos aguardar aí os próximos jogos. Complexo, né, irmão? Complexo. Eu não vou falar aqui que os jogadores eles estão pedindo a cabeça de Souza, porque eu não tenho essa informação de bastidores, nem nada do tipo. Ou estão entregando as partidas porque não gostam do trabalho de Souza. Não acho que é exatamente isso, tá? O que eu acho que os jogadores, primeiro, o Souza está errando, inventando demais nas escalações, sem necessidade, já que a gente tá com alguns desfalques importantes, significativos, pô, seja mais pragmático e não fique inventando como se o esporte fosse o laboratório de Souza. Souza é um aprendiz e ele está fazendo o laboratório dele aqui. E a tromba entrando forte na gente, infelizmente. Então, assim, seja mais pragmático, mais seguro nas decisões e não se coloque em risco. Souza coloca o trabalho dele em risco em vários jogos, pô. Contra o Novo Horizonte naquela escalação bizonha. Ontem contra o Botafogo de São Paulo naquela escalação bizonha. Então, ele tá escalando errado. E além dele escalar errado, taticamente o time não tá bem encaixado, o time não tá bem definido. Porra, os jogadores estão em péssima fase técnica, velho. Gustavo Coutinho, péssimo. Fabrício Domingues, péssimo. Fábio Matheus, ruim. Tite Ortiz, abaixo. Barleta, abaixo. Tá todo mundo ruim. Será que eles não querem a cabeça de Souza? Interrogação. Também você fica naquela paranoia. Pô, velho, o que tá acontecendo pro esporte tá tão mal? É só questões táticas?
ou é a vontade entregue, e aí também a questão do treinador também. Complicado, viu, Sosso? É bom pontuar bem contra o Guarani, fazer 3 pontinhos, viu? Porque se empatar contra o Guarani, eu não sei se você vai conseguir sustentar no cargo não, viu, irmão? Primeiro eu gostaria que você fizesse uma análise da partida diante do Botafogo. Boa noite. Bom, principalmente valorizar o ponto conseguido, mas o jogo não tivemos uma boa noite. Hoje eu sempre falo com nossos atletas da produção de nosso time. Acho que rescato e valorizo a atitude da mudança no segundo tempo para tentar igualar, vencer um adversário complexo, que eles vinham de 4 vitórias consecutivas, mas ainda eu acho que temos muito rodagem, muita ruta para recorrer e temos que fazer uma volta a Recife para preparar da melhor maneira um jogo muito importante em Guarani. Agora eu queria que você explicasse a escalação do Sport e as mudanças no decorrer da partida. Bem, na escalação jogamos tivemos um confronto com um adversário que tem muito ordem defensivo, eles não dispõem tanto de bola, não disputa na posse de bola, mas eles tentam fechar e que o adversário não agreda. O Sport custou muito, tivemos dificuldade para agredir e principalmente tomamos um gol em começo do jogo. Isso condicionou muito, infelizmente, o plano de jogo. Mas colocamos jogadores pela beirada, colocamos dois meias como Lucas e Titi, jogou a 9 Gustavo, e as mudanças tiveram, eu acho que já em um adversário em um bloco muito baixo, tentamos quebrar com jogadores por corredor direito, corredor esquerdo. Eu valorizo muito que os jogadores tiveram essa insistência, não tão clara, mas a recompensa é um empate hoje. Para finalizar, eu só queria que você projetasse o próximo confronto diante do Guarani aqui em São Paulo. Temos que voltar a Recife, avaliar a condição de jogadores. Hoje jogamos com jogadores que tiveram minutagem, que tiveram situações muito particulares. Eu tenho que estar mais calmo e preciso para afrontar uma semana longa e nessa semana recuperar e treinar da melhor maneira para voltar à vitória. Sos, temos que voltar à vitória, viu? E só um parênteses aqui sobre a Série B. Eu não interrompi muito a coletiva dele não, porque foi algo muito rápido. A gente já abordou os temas aí que ele falou durante a coletiva, ele valorizou o ponto conquistado, a entrega do time no segundo tempo, aquele discurso pragmático mesmo dos treinadores. Não tem nada muito eu cornetar muito essa entrevista de Sosso aí não, porque o jogo do Sport foi horroroso, tá, meus amigos? Foi muito ruim. Coritiba e Vila Nova empataram por 1-1. Amanhã a gente traz análise melhor da rodada inteira, tá? O Sport, esse foi um bom resultado para o Sport, porque se o Coritiba vence, ultrapassaria o Sport, iria a 21 pontos. Se o Vila Nova vence, iria se distanciar da gente do G4. O Vila Nova só somou um pontinho. A diferença do Sport para o Vila, que é o quarto, nesse momento é exatamente a mesma. Mas amanhã a gente se estende um pouquinho mais sobre a questão de análise de tabela e também dos gols da rodada, tá? Mas no final das contas, a tendência é que o Sport perca pelo menos aí 1 a 2 posições com o decorrer da rodada, porque o Santos vai jogar e ainda tem o Goiás e o Mirassol e o Novo Horizontino aqui no bololô. Se um dos desses vencem, ou até os 3, o Sport pode perder posições. Na verdade, é Mirassol e Novo Horizontino no próximo jogo, né? Então, o Sport não perderia 3 posições não, mas 2 pode perder. Se houver vencedor no jogo de Mirassol e Novo Horizontino, e se o Santos vencer, o Sport cai ali para a 7ª colocação. Enfim, o empate foi ruim demais, viu? Lógico, a derrota seria pior ainda, né? Mas o principal não é nem a questão do resultadismo em si, mas o desempenho foi catastrófico. Abraço para todos vocês, estamos de volta aí mais tarde, gente. Valeu!